Olá, tudo bem? Olá, dá para ouvir bem? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, tá um pouquinho baixinho, mas estou ouvindo. Tá, vê se melhorou. Melhorou. Então tá bom. Tô tentando entrar no notebook aqui, eu não lembro a senha, mandei pro celular. Pro celular eu tenho, eu tô no celular. Ô, Andréia, viu? Ei, Normalmente as André. lives eu faço pelo celular mesmo. Ah, eu prefiro fazer pelo, eu prefiro fazer aqui pelo notebook. A resolução dele é melhor, enfim. Eu falo, meu Deus, eu não lembro minha senha para entrar, mas tudo bem. É que é tanta senha, tantas coisas, meu bem. Eu acabo colocando uma senha a mais para aparecer na rede social, porque senão. É, haja senha, viu? Oh, Haja senha. Por enquanto só tá nós duas, né? não, tem Já nós tem e uma mais mãe. uma pessoa. Vamos começando nos apresentando de novo, que como a live vai para o YouTube, vai para o Facebook, essas coisas, Sim. a gente tem que fazer de novo. Então tá. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Andréa. Eu sou advogada de formação, mãe da Andressa, né, que é autista, que vai fazer 14 anos. E vamos falar hoje, né, o tema que nós vamos falar hoje é um tema de suma importância, porque as pessoas com deficiência, elas crescem, elas são crianças e elas passam a ser aí adultos. Existem diversas questões em relação à maioridade das pessoas com deficiência. Então é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, a Ellen, gostaria de agradecer aí o convite e me colocar à disposição sempre que preciso. Eu gosto muito de participar desses bate-papos, eu acho que a gente aprende aí a cada conversa, já que a gente não pode nesse tempo de pandemia, a gente não pode estar junto fisicamente, mas pelo menos a gente tem um rol aí de novas amizades, de novos conhecimentos, novos contatos, para que a gente possa aí, no momento em que acabar até, no momento que voltar o novo normal, a gente possa aí trabalhar com eventos, possa trabalhar, possa voltar aí às atividades que nós já tínhamos, né? Porque aqui nós somos da cidade de Poá, nós temos um grupo de famílias, né? Que na verdade a gente não fala que é grupo, é uma grande família de mais de 400 famílias com autismo, onde nós fazemos o trabalho de acolhimento, de orientação e acolhimento das famílias. E principalmente fazemos também festas inclusivas, no mínimo 2 por ano, para essas crianças. Crianças, adolescentes que vão passar a ser adultos. Então, esse nosso grupo já tem 5, vai para o 6º ano que nós temos esse grupo. Então, quem era bebezinho, já não é mais. Quem tinha 3 aninhos já tem 9. Quem tinha 9 já tem 15. Quem tinha 10 já tem 16. Então, nós temos aí muitos adolescentes, né? Temos muitos adolescentes, temos agregado aí ao nosso grupo diversos profissionais que durante, né, fora da pandemia, eles acabam vindo, né, até nós, geralmente nos nossos encontros, para falar de cada especificidade, né? Ó, estamos com um problema aí na adolescência das crianças, estamos com problema aí na menstruação das meninas, estamos com problema aí na irritabilidade. Como é que eu posso ajudar meu filho em casa? Então, enfim, nós temos diversos profissionais que nos ajudam, inclusive psiquiatra, fonoaudióloga, não temos TO ainda, tá? Mas você Ó, está no Rio, mas você está no Rio. Mas geralmente isso aí a são gente faz videoconferência. verdade, mas agora está dando para fazer, né? Na verdade, o que a gente faz? Né? A gente não tinha esse modelo, nós fazíamos aí a, as reuniões presenciais, e como eu Uhum. disse, como o número é grande, né? Nós chegamos aí a lotar a Câmara Municipal de pessoas sentadas no chão para acompanhar aí o nosso trabalho. Então a gente sabe que, na verdade, é tudo direcionado. Então, sabe que vai se falar sobre o autismo, sabe que vai falar, vai direcionar para aquele grupo específico. Então, assim, o Uhum. interesse é muito legal. Então, as pessoas da educação se interessam, as pessoas da área da saúde se interessam, e aquelas pessoas humanizadas, né, além das famílias, falam, ó, Sim. já que vai ter um médico falando sobre isso, vamos lá, vamos escutar. Então, é bem legal esse trabalho, é uma pena, a gente sente falta
E qualquer coisa Mas vai ser um prazer também achar um eu hotel agradeço. perto. É bom, Enquanto né? isso, a gente está fazendo online. Claro, claro, porque as mães, principalmente agora, né? Nessa pandemia, chega uma hora que acaba a criatividade e vai embora, né? Se você deixar, a criança fica o dia inteiro no celular. Enfim. Uhum. Mas então aí eu sou a Andréia, sou advogada há praticamente 30 anos, esse ano faz 29 anos que eu me formei em Direito. Sou, como é que fala? Especialista minha formação original, eu sou especialista em Direito Tributário e acabei migrando para o direito das pessoas com deficiência, exatamente por ter uma filha especial, autista, e das quais eu já tive N questões aí, principalmente uma delas foi que me convidaram a tirar minha filha da escola por escrito, e eu achei que minha filha ia estudar onde eu quisesse que ela estudasse, e não onde deixassem que ela estudasse. Então aí foi quando eu comecei todo o movimento a respeito, que acabei tendo visibilidade sem buscar isso, e acabamos, né, fazendo todo um projeto, acabamos fazendo todo um trabalho, e aí eu achei que eu fui brindada aí com a participação no programa da Fátima Bernardes, né, Encontro com a Fátima Bernardes. E também em 2017 eu ganhei o título de advogada do ano aqui na região, pelos Legal. trabalhos aí prestados, né? Então foi um ano de bastante movimento, foi um ano muito interessante. Aí depois, né, depois vai esfriando, veio a pandemia e tudo mais, mas assim, de alguma forma, eu penso que hoje eu funciono melhor cuidando aí, né, de famílias do que cuidando de cálculos. Eu me sinto mais realizada. Mas então essa é uma abreviação aí do meu trabalho junto a esse grupo. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a curatela. Quem sabe a gente não pode ampliar esse trabalho para mais estados, né? Exatamente. E aqui a gente fala que a gente pega as famílias, porque aí o que acontece? Na cidade que eu moro, né, que é a cidade você está me ouvindo? Então, não, é que eu vi que estava rodando. Então, além de tudo isso, eu sou aqui na cidade, eu sou presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Autismo e do Idoso. Então, eu falo também, né? Então, além de mãe, além de representante, né, da frente de um grupo grande como esse, eu falo em nome da população poaense, sobre qualquer aspecto, né, que viole os direitos coletivos aí das pessoas com deficiência, autismo ou idoso. Então, a gente tem um laço muito forte aí com a promotoria, com a Vara da Infância e Juventude, que nos ajuda bastante a elucidar alguns casos e problemas que são da coletividade, né? Às vezes eu vejo muita gente falando assim, meu filho eu não estou conseguindo professor auxiliar para o meu filho, vai para o MP. Errado. O MP ele trata de problemas da coletividade. Se for 3 mães lá falar que estão com o mesmo problema, o MP vai acolher aquele caso. Se for um MP problema, um Ministério caso só, Público? oi, O MP Ministério cortou. Público? Isso, Ministério Público. E o MP é o Ministério Público. É que as pessoas já até falam, né? Vai no MP, vai falar com o promotor, né? Na verdade, não é bem assim que funciona. Mas, enfim, tem as defensorias públicas, né? Tem as OABs conveniadas, e aí tem que buscar o seu direito, sim. Então, se a pessoa não tiver condições financeiras de arcar com advogado, ela consegue, pela Defensoria Pública, lutar pelos direitos dela ou do filho. Sim. E não só, né? E não só a OAB, a Defensoria Pública, ela não trabalha só para pessoas com deficiência. Então, aquela mãe que precisa dos alimentos para o filho, o pai que não está pagando pensão, o divórcio, qualquer coisa que o valha, a Defensoria Pública trabalha exatamente para esses casos. Tem algumas regras próprias, tem questões de renda per capita familiar e umas questões, mas quem não Sim. tiver condições financeiras, todo município deve disponibilizar ou a Defensoria Pública
ou deve existir um convênio com a OAB. E aí muito, né? Eu costumo rir muito com uma coisa. Ah, mas os advogados da OAB não são muita coisa. Eu trabalho para a OAB e trato meu cliente particular igual eu trato meu cliente nomeado pela OAB. Né? Então, às vezes é um ledo engano que a pessoa tem. Ela vai ser atendida por um profissional que tem capacidade e eu tenho que fazer o meu trabalho. Se eu escolhi, né, atender aí com valor social, então eu vou atender com valor social. Mas os advogados do Estado têm sim, eles têm obrigação legal, né, de dar todo o acompanhamento para as pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade, que vivem numa condição financeira que não tem condições de pagar um advogado. Certo. Então, só para me apresentar, se não esqueça, eu sou a Gabriele Ellen, terapeuta ocupacional. Em relação ao autismo, além dos meus pacientes, o meu marido é autista. Na Eita! família, Eita! na família a gente tem mais uma pessoa. Eu tô com ele antes da gente descobrir que ele é autista e eu já estava na faculdade quando eu já estava com ele. E então não escolhi minha profissão por causa disso. Gosto mesmo do assunto desde antes. Faço a certificação internacional em integração sensorial, né? E a pós em água. E é isso. Legal. Pós em aba, isso é importante, né? E é importante que eu vejo E também. falando em diagnóstico tardio, eu estou aí na investigação, né? Para altas habilidades e o Para autismo também. você? Parabéns. O que eu acho curioso, então vamos lá falar um pouquinho. Quando eu estive lá no programa da Fátima Bernardes, eu conheci o Rodrigo Tramonte. O Rodrigo Tramonte, ele é cartunista e ele descobriu o diagnóstico dele aos 30 anos. Sim. Na minha ignorância, né, porque a gente ignorante no sentido de ignorar o reflexo daquela resposta, né? Na minha ignorância, eu fiquei pensando, eu falei assim, mas qual é a efetividade, né, de se ter um diagnóstico aos 30 anos? Eu, na minha ignorância, mesmo sendo mãe, né? Ele disse o seguinte, ele respondeu lá, tem lá na apresentação que nós fizemos lá na Fátima Bernardes, ele disse o seguinte, que ele nunca conseguiu ter um relacionamento amoroso, que ele não tem o verniz social da paquera, o jogo social, né? O jogo de sedução. Ele usa bem esse termo, o jogo de sedução. E ontem me causou uma comoção, estranheza ou nem sei o quê. O Anthony Hoffman, né, que ganhou o prêmio de melhor ator, pelo que eu entendi, se eu li hoje tudo meio rápido, eu entendi que ele teve o diagnóstico aos 70 anos, se eu não estiver enganada. Se eu não me engano, foram 63, 73, um negócio assim Quer dizer, mesmo. Né? aí você fala, qual a efetividade de ter um diagnóstico nessa fase, né? Tem efetividade. E nós Basicamente, vemos... você melhora a qualidade de vida e o autoconhecimento. Você para de se sentir Se o cobrar, diferente. né? Como a gente falou da escola, você para de ser o estranho da sala, o chato, o nerd, para entender o porquê que você é assim. E um problema, inclusive, que a gente acabou nem falando na outra live, tem-se o mito de que em mulher o diagnóstico é menor. Essa câmera tá mexendo bastante, aí não tá dando para te ver direito. É que eu tô agora tentando carregar o celular. Só que o que acontece? Na verdade, não é que o diagnóstico é menor, não é que ela não tenha o autismo. É que a mulher ela tem um nível de mascarar, né, o masking, que eles chamam, muito maior. Então, as estereotipias às vezes não são visíveis, são mentais, ou são tão leves, tipo de fazer isso aqui, ó, que só se você tiver um olhar muito minucioso que você vai entender que aquilo é autismo. O autismo ele não está ligado só ao que a gente tem de noção do grau e do que tem de noção do DSM, do CID, que foi feito para meninos e para autistas mais graves. O autismo leve ele tem muito uma masking, né, de mascarar as questões de estereotipia, de outras questões. Então, para se fazer um diagnóstico
tardio, você tem que levar isso em conta. Eu tô agora com uma menina de 14 anos que ela veio para mim com uma questão de ansiedade, a gente foi investigando desde o começo pelo histórico de infância. Eu desconfiei do autismo, não coloquei aquilo porque faltava estereotipias mais visíveis e algumas outras questões. E você tá me escutando? Tô. Você deu um download aqui. E quando a gente foi olhar, quando ela resolveu se abrir para mim, falar algumas questões dela, o sofrimento interno dela, a questão da relação dela interna com o mundo é de uma pessoa autista. E ela não demonstra isso para o mundo. E aí, como que você vai fazer um diagnóstico só olhando para o DSM? Não tem como. Não tem. Ela tem a questão da estereotipia, mas é uma estereotipia que mexe o pé, faz só isso aqui. Não olha no olho, mas disfarça muito bem. Olha aqui, daqui a pouco volta, olha aqui, daqui a pouco volta. Fica nessa inconstância, mas olha. Fala que incomoda a ponto de dar agonia. Enfim, ela tem todas as características do autismo, porém ela disfarça, mascara tão bem que eu demorei 9 meses convivendo com meu marido em casa autista, atendendo cerca de 35 autistas para entender que ela realmente era autista. E se se ela passar no médico, o médico vai olhar e falar, dependendo, se ele não tivesse olhar curado que você tem, ele vai dizer que não é autista. Exato. Ela atende eu e uma psicóloga, né? Nós fizemos avaliação de TDAH, fizemos avaliação de fobia social, fizemos avaliação de um monte de coisa. Ela chegava próximo, mas mudava. Aí eu falei, gente, já tá tomando remédio de ansiedade faz uns 6 meses. Não passa tudo que deveria passar com o remédio, mais as terapias, que as terapias estão fazendo, ó, há muito tempo. Não é só isso. O que tá acontecendo? E aí eu me abri com ela, que eu estava em investigação. Ela convive com meu marido, né? Ela é conhecida da família. E então eu sabia que ela escutar isso não seria um choque e talvez ela se abrisse mais. E foi o que aconteceu. Aí foi a primeira vez. Eu conheço ela faz 2 anos e meio, mais ou menos. Foi a primeira vez que ela realmente se abriu sobre como ela se sentia. E a frase mais importante que eu acho que levo até pra mim, ela falou, eu deixei de me sentir maluca e sozinha. Perfeito. E aí, diagnóstico tardio vale ou não vale? Diagnóstico tardio vale. E aí, né, o que a gente fala, 80% são meninos, os meninos têm uma característica até do próprio sexo, né? De serem mais agitados, de serem mais... Então, graças a Deus, essa estatística tá descendo, porque é isso, não é que a menina não exista, é mascarado. A menina, por natureza, por regra social, ela é considerada mais quietinha, ela é podada um pouco mais. E aí, para se ter o diagnóstico, acaba sendo um pouco mais difícil. No entanto, eu já atendo cerca de 5 meninas. O que a gente vê é que quanto mais grave o diagnóstico, né, mais fácil de se identificar. Claro que aí vem associado a outras comorbidades, onde o autismo vem no rodapé, né, que eu costumo dizer. O autismo vem lá no rodapé. Meu filho tem paralisia cerebral, epilepsia, esquizofrenia e é autista. Aí você pergunta para mim, o que seu filho tem? Ele é autista. Aí você fala, sério? Ah, tá. Aí o menino tá lá, né, na cadeira de roda. Então a pessoa esquece as outras comorbidades. Nós temos no grupo uma menina com quase 17 anos, ela ainda usa fralda. Ela é não verbal, tudo que se fez não teve resultado, enfim. São coisas que a gente olha e fala que triste. E que triste saber que a desinformação de muitas famílias, elas esquecem que... não, e aí só queria te falar uma coisa. Nós temos no grupo também uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos, com o diagnóstico do menor. Você chegou ao diagnóstico da filha mais velha, você chegou ao diagnóstico do pai e, por último, o diagnóstico do meio. A única que não tem traços é a mãe. E depois já se descobriu que na família do pai que eles são estrangeiros, já se descobriu que eles já diagnosticou outros sobrinhos autistas. Eles falam, nossa, quer dizer, precisou... E aí, né, a gente pode até dizer, isso é para mostrar também para as famílias, o autismo é incapacitante? Não, para algumas pessoas não. Você é casada, você tem uma profissão e você pode ser autista.
Ou muita gente se leva a dizer assim, nossa, se for pensar, acho que eu também sou meio autista. Ah, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Só que aí a gente vê, teve um exemplo muito interessante que eu vi também dessa moça, dessa família. Hoje ela tem 21 anos. Nós estávamos no Instituto Federal, que convidaram, eles queriam conversar com um adolescente autista. Então foi isso alguns anos atrás. E Uhum. aí perguntaram para ela, mas você namora? Não namora? Não, namoro, tá, vou para a escola, tarana. Mas e aí? Ah, tipo, por exemplo, eu não gosto muito que me abrace, uma pessoa falou. Ela falou, como é que você se sente em relação a isso? Aí ela falou Uhum. que quando, né, tipo, quando ela via alguém vindo na direção dela, ela sentia um balão, uma bexiga, e vindo para na Uhum. direção dela um cacto. É como se ela fosse estourar, como se ela fosse sumir, ou como se aquilo fosse machucá-la muito. Aí tem um pessoal que fala, ah, mas você acha que eu também sou autista? Eu falo, uma coisa é quando você tolera. Ah, eu não sinto muita vontade, mas aquilo não me causa nenhuma reação física. Agora, quando aquilo te causa uma reação física, aí a questão é um pouquinho diferente, né? Que é isso, o autismo ele nem sempre precisa ser visível, inclusive nos comportamentos, até por essa questão do mascarar, mas tem que causar sofrimento à pessoa. Igual para ela me falar que dói a mão, dói o pé, se não fizer estereotipia. Igual quando eu comecei a fazer estereotipia forçada, né? Porque minha vida foi meio confusa na vida, então eu sempre bloqueei estereotipia. Quando eu comecei a fazer estereotipia, eu parei de ter que colocar vídeo, colocar música, colocar não sei mais o que, um monte de coisa para conseguir prestar atenção na aula que eu estava vendo, ou no artigo que eu estava lendo. E aí? E Tem aí? diferença, Não né? Tem tem? Tem diferença. uma Você diferença. acha que não precisa, quando você começa a fazer, você entende que aquilo te deixa mais concentrado. Você vai dizer que está errado, então? Não, né? E aí, Por essa é uma exemplo, importância de mostrar para os pais, né, o porquê que não se tira estereotipia. Estereotipia você só vai tirar aquela que for ruim para a pessoa, de morder, de se bater, de se jogar, porque, querendo ou não, aquilo ali é necessário para a pessoa prestar atenção, para a pessoa conseguir se sentir tranquila, porque é uma necessidade do cérebro, não é ela que está procurando fazer isso. exatamente. E aí eu quero aproveitar, já que eu dei uma olhadinha aqui, agradecer a participação das mães, né, que no nosso grupo chama Mães Azuis, aqui da cidade de Poá. Estou vendo aqui a Fran, mãe do Paulo, que está exatamente nessa situação que nós vamos falar. Uma apoiadora do autismo muito também ferrenha, que eu acho que ela é mais batalhadora do que eu, que é minha mãe, que está aqui fazendo parte também dessa live. Mesmo com 72 anos, ela é mais atuante nas redes sociais para falar sobre autismo mais do que eu. O pessoal conhece mais ela do que ela, o pessoal conhece mais ela do que eu aqui. Tô vendo um amigo meu também aqui de Poá, o Legal. Thierry. Tô vendo pessoas aqui interessadas. E é bom que a gente pode, é bom que dá tempo da gente trocar algumas informações. Qual é a grande questão? A pessoa com deficiência cresce e Sim. em alguns casos, essa pessoa vai ter 18 anos, vai atingir a maioridade civil, só que Uhum. ela não vai ter condições de gerir os atos da vida civil. Ou seja, será que ela sabe o valor do dinheiro? Será que ela sabe o valor de uma assinatura dela num contrato bancário? Será que ela sabe o que é pegar um empréstimo? Será que ela sabe o valor de um carro? Então, principalmente em relação a questões financeiras, a pessoa com deficiência precisa ter um curador. Isso antigamente se chamava de interdição. Ai, vou interditar a pessoa. A pessoa não podia casar, a pessoa não podia fazer uma série de coisas, ela deixava de existir para o mundo. Mas a legislação, né, o Código Civil veio aí se adaptando às novas realidades e viu também que a pessoa pode precisar de um apoio. Isso não significa que ele seja incapaz de gerir todos os atos da vida civil. Ou seja, ele pode ter condições de casar, só que ele não tem condições de entender o aspecto econômico. Sim. Né? Então, o que precisa ser feito? E mais ainda, você precisa, por exemplo, levá-lo numa perícia no INSS. Se a pessoa não tiver a curatela, ninguém é obrigado a deixar você entrar junto com aquela pessoa de 18 anos, maior de idade, que aparentemente tem condições de responder tudo que o médico vai perguntar.
Se você não tiver um termo de curatela, no meio da pandemia, seu filho de 18 anos e um dia, 18, 19, 20, ficou doente, caiu lá caiu lá doente. Meu senhora, ele é maior de idade. Não, mas ele tem problema. Cadê o termo de curatela? Outro ponto, a mãe tem o BPC. O BPC, a partir dos 18 anos, quem responde pelo BPC é o antigo de menor, que agora é de maior, né? Vamos falar a linguagem do brasileiro. Aí precisa fazer prova de vida, precisa apresentar documentos, precisa fazer assinatura, é do de maior que eles vão atrás. Por quê? Não, mas ele não tem condições. Cadê o termo de curatela? Você fica com o BPC bloqueado até que você não resolva isso. Outra coisa, a mãe, o pai, que é segurado do INSS. O pai trabalha, o dia que ele parar de trabalhar, ele vai se aposentar. E quem é dependente dele? A esposa, se não trabalhar, vamos fazer de conta que não trabalha, ou, no caso, a mãe. Quem são dependentes dela? Os filhos menores. E o maior? E o de maior? O de maior só vai ser beneficiário do INSS reconhecido, desde que exista o reconhecimento da curatela. Então, a minha filha, eu sou segurada do INSS, pago o INSS, taranana. Bom, até os 18 anos, minha filha, ela é minha beneficiária. Se eu morrer amanhã, ela é minha beneficiária pelo simples fato dela ser minha filha menor de idade. Agora, se com 18 anos não se demonstrar a incapacidade civil, ela perde o benefício. E eu conheço famílias que tem gente que tem filho com 30 anos que não tem curatela. E aí você fala, como é que se vira no dia a dia? Se vira no dia a dia, que eu conheço uma família, uma família. O dia que a mãe morrer, aí eu quero ver quem vai atrás por quê? Enquanto a pessoa com deficiência for viva, ela vai continuar sendo dependente economicamente, por exemplo, beneficiário, por exemplo, do INSS. Tipo, se eu não puder deixar nada para minha filha em vida, pelo menos eu vou deixar uma aposentadoria para ela. Ela vai ter uma pensão por morte, até quando? Até o dia que ela viver. Então, você sabe que pelo menos isso você vai fazer. Ah, mas eu não sabia. Ah, ok, você não sabia. Então, vai passar a saber a partir de agora. Então, a partir dos 18 anos, a pessoa com deficiência, e não assim, mas meu filho não tem uma perna, eu preciso fazer? Desde que aquela deficiência seja incapacitante para ele gerir os atos da vida civil, principalmente no que tange as questões econômicas. Aí o teu filho não tem curatela, ele vai lá, assina um contrato de empréstimo no banco. Ela falou, mas ele assinou? Não, mas ele não sabia. E ele foi lá e gastou aleatoriamente. Ele tem uma dívida. Se você tem uma curatela, fala, mas meu filho é curatelado, ele jamais poderia ter assinado isso aqui sozinho. Você consegue cancelar aquele contrato. Ou seja, é uma representação. Ah, mas meu filho vai precisar sempre de uma muleta? Não, ele vai ter uma pessoa que é responsável em decidir conjuntamente as questões da vida civil. Até os 18 anos, 17 anos, blá, blá, até os 18 anos, eu respondo por ele. A partir dos 18, ele é absolutamente capaz para todos os atos da vida civil. E vai deixar de ser quando? Quando ele tiver o processo de curatela. Como eu consigo um processo de curatela? O processo de curatela deve ser baseado num atestado médico. O médico que o acompanha deve dizer que aquela pessoa não tem condições de gerir os atos da vida civil, razão pela qual ele opina pela curatela. É necessário um processo judicial, então precisa de um advogado, de um defensor público, da defensoria, da OAB, não importa. Cada um dentro da sua cidade vai ter um representante que vai fazer isso. É feito o quê? Uma perícia judicial, é passado num outro médico, que vai... Geralmente os médicos, se não for algo fraudado, essa coisa passa tranquilamente. O médico vai comprovar aí a necessidade, se o juiz vai comprovar aí a condição da falta de condições de gerir os atos da vida civil. E aí, se necessário for, o juiz pode pedir uma audiência. E o próprio juiz tentar ali conversar para verificar como que a pessoa entende. Mas a curatela provisória, ela sai muito rápida, ela é baseada naquele documento do médico. Só assim
a família, a mãe, o pai, o irmão, quem pode ser, né? Pode ser o marido ou a mulher, no caso quem é casado, porque isso aí também se aplica para pessoas, por exemplo, que têm idosos que já perderam, aí tem mal de Alzheimer, né? Para esses casos. Uhum. E também, agora na pandemia, a pessoa não está lá entubada há 3 meses? O que que faz? O que que faz? Nós estamos com um caso no escritório que morreu os 2 donos da empresa, os 2 donos que assinavam conjuntamente. Um morreu, o outro ainda estava internado. O que que se faz? Pede uma curatela provisória, porque parou a empresa, porque não tem mais ninguém para assinar. Então, essas pessoas que estão numa UTI, que estão aí entubadas, não só por causa da Covid, mas que estão aí numa condição de enfermidade temporária, pode ser decretado aí a curatela provisória para que os atos que ela deveria estar representando sejam feitos por uma outra pessoa. Então, a curatela é de extrema importância, porque a mãe morre e deixa lá a pensão. Meu bem, aí ela vai falar, não, então, ele vai ter direito de continuar recebendo, não. Enquanto você não fizer a curatela, aí o INSS vai dizer, por que não fez antes? Até se restabelecer essa pensão, nós temos que pensar o seguinte, né? Precisamos deixar alguma coisa para os nossos filhos. Pelo menos quem for olhá-los vai ter, ele não vai depender financeiramente também daquela pessoa. Então, a curatela é um documento, a curatela é um procedimento de extrema importância para quem completa 18 anos e principalmente para questões psiquiátricas, né? Não deixa de ser um desenvolvimento neurológico da área da psiquiatria. Então, o meu filho não tem um braço, ele tem capacidade mental de gerir a vida dele. Então, aquela pessoa que não conhece o dinheiro, ele não tem maldade, qualquer pessoa leva ele no bico, vai, falar o português As correto. pessoas com deficiência intelectual de moderada, principalmente. Exatamente, exatamente. E como é que eu vou definir isso? Bom, no teu dia a dia, você pode conversar também com os profissionais que o orientam. Né? O teu profissional que atende. Doutor, o que você acha? É a mesma coisa dizer assim, eu mostro uma nota para minha filha, ela fala, essa é de 10, essa é de 20, essa é de 50 e de 100. Ai, que lindo, minha filha conhece dinheiro. Não, ela não conhece dinheiro, ela conhece número. Ela conhece número. Sabe o que ela pode, poder de compra, né? O que ela pode comprar. E ela não sabe quanto demora para ganhar aquele dinheiro. Então as pessoas às vezes se enganam. Meu filho conhece dinheiro. Minha filha não conhece dinheiro, minha filha conhece os números do dinheiro. Então ela pode falar 2, 5, 10, 20, 2,50. 2,50 é 100, mas para ela aquilo é uma representação numérica. Então, fala, tá bom. Aí se você der uma de 2, uma de 100, para ela lá, tanto faz. Né? Para ela, tanto faz. Como você disse, para a maioria das pessoas que têm deficiência moderada a grave, é exatamente essa condição. Mas ele vai ficar marcado. Não, ele vai ficar marcado absolutamente nada. Na certidão de nascimento dele, no verso, vai constar o termo de curador. Isso você vai estar protegendo o direito do teu filho. Quando o curador morre, você transfere para o outro mais próximo, mas tem que ser um processo de transferência. A mãe morre. Aí ficou o irmão que vai cuidar dele. Tem que pedir judicialmente a transferência de titularidade. E qual a diferença da curatela e da interdição? Na verdade, um é decorrente do outro. Antes, o termo utilizado era só interdição. Essa pessoa deixa de existir no mundo civil. Então, ela não pode casar, ela não pode ter conta corrente, ela não pode ter absolutamente nada. Ela não podia ter absolutamente nada. Aí mudou-se para curatela. Então, curatela é você ser um curador, é você apoiar as decisões daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa curatelada pode casar, a interditada não podia. Então, é uma forma de dizer assim, é um estágio intermediário, então tiraram dizer assim, interditor é absolutamente incapaz. Não, ele tem capacidade para algumas coisas, mas ele precisa de uma gestão de alguém responsável por ele. Esse é o papel da curatela. Aí você transforma a curatela em definitiva, ele tem os efeitos... É que depende para quem ele vai ter os efeitos da interdição.
Mas, na verdade, foi exatamente essa mudança, veio com a Lei Brasileira de Inclusão para dizer, ele é deficiente, não significa que ele é absolutamente incapaz, ele pode produzir. Então, ele não vai poder trabalhar? Sim, ele pode trabalhar. Ele não pode estudar? Ele pode ser curatelado e estudar. Ele pode ter a conta corrente com a mãe ou com a curadora, por exemplo. Ele pode ter uma conta corrente. Ninguém está dizendo que antigamente não podia. Ele não podia trabalhar, ele não podia casar, ele não podia fazer mais nada. É como se ele deixasse de existir. Agora não. Agora, junto com o curador, ele pode fazer todos os atos, mas junto com não a vigilância, junto com a assessoria desse curador. Então, hoje deixou-se de ter o termo interdição, porque a curatela ele traz mais liberdade e veio trazer exatamente as questões que você falou, o moderado. Aquele severo, infelizmente, né, mesmo o adulto, o idoso, né, com Alzheimer, não vai reverter. Tem aquele deficiente severo, com alto grau de comprometimento neurológico, que infelizmente não vai fazer, mas né, não vai desenvolver, mas tem aquele que é um moderado. Será que ele não tem condições de dar uma melhoradinha? Será que eu não posso continuar ensinando ele? Quer dizer, com 18 anos ele não conhece o dinheiro, o valor do dinheiro. Será que com 20 ele não vai entender? Né? Será que com 20 ele pode entender? Ele pode entender. Ele pode ter uma conta corrente junto com o curatelado. Ele pode adquirir um veículo em nome dele junto com o curatelado. Então ele vai estar sempre, ele entendeu? Então ele pode ter bens. Então o que mudou foi exatamente isso. Foi não cercear 100% os direitos. Na verdade, quem vai dosando isso é o curador. Entendi. E quais os benefícios, então, de se ter a curatela? Na verdade, o que nós falamos, né? Eu acho que eu antecipei um pouquinho. Bom, BPC, se ele precisar ser representado aí, se ele precisar ser representado numa prova de vida, numa exigência, e não tiver um curador, quem que vai fazer? De novo, o hospital, o banco. Então, a própria questão aí da aposentadoria do pai ou da mãe, né? Detalhe, pensão alimentícia. Pensão alimentícia, ela cessa com a maioridade, né? O pai, a obrigação de alimentos cessa com a maioridade, ou enquanto você estiver fazendo faculdade até os 24 anos, tem aí umas regrinhas a mais. A pessoa com deficiência, o pai vai ter que pagar até o final da vida. Tá bom, ele tem deficiência, mas ele tem condições, ele trabalha. E aí? Então, na verdade, uma das condições que eu posso mostrar para o juiz é dizer, tá vendo? Ele não tem capacidade, tanto que teve que fazer a curatela dele. Que, por exemplo, você pode ser diagnosticado autista. Meu pai vai ter que pagar a pensão para mim até eu morrer, porque eu sou autista. Não. Você pode, né, até para comprovação dos alimentos, né, pagos pelo genitor, no caso de separação, como é que fala? O termo de curatela é um documento indispensável. Está aqui, excelência. O médico diz que ele não tem condições de gerir sozinho os atos da vida civil. Razão pela qual como que ele vai se sustentar sozinho. Mais um detalhe. Sim. Então é saber, até os 17, até fazer 18 anos, eu como mãe, sou a representante legal do meu filho, da minha filha. Passou dali... Se ele não tiver ninguém representando ele, quando chegar lá, fala: ai, doutor, mas ele tem problema. Ai, professor, ele tem problema. Ai, gerente do banco. Você vai provar com o termo de curatela. Quando é menor de idade, a gente leva o laudo e fala: você não tá vendo que ele é autista? Que a gente fala que autista não tem cara, né? Ou senão fala: mas ela é tão bonita para ser autista. E cada uma que a gente escuta aí na vida. Mas quando ele tem aí, ele é maior de idade, fala assim: aqui está o termo de curatela, eu sou a representante legal dele. Acabou. Não precisa nem falar que problema ele tem. Eu sou a representante legal. Então, é ótimo. Não, é importante, né? Então, assim, a importância disso, as pessoas só vão entender a importância no momento que precisarem. Aí vai falar: meu Deus, mas eu preciso para ontem. Não, para ontem não dá. Entendeu? Para ontem não dá. Você tem que passar no médico, pegar o atestado de acordo. Ou seja, não, mas eu preciso porque amanhã vou ter que passar no INSS, o médico não vai deixar eu entrar, mas aí se não deixar entrar, eu vou chamar a polícia, blá, 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 blá. Olha o que se criou, porque deixou-se de se cumprir de novo. Lembra que nós falamos na primeira live? Direitos. E os deveres?
E vamos lá, se eu precisar fazer a curatela de forma pública, como que eu faço? E de forma particular, como que eu faço? Bom, tanto da forma pública quanto a particular, o início da ação é a mesma. É necessário um laudo médico de que médico? Do SUS, particular, do convênio, não importa. Do médico que atende aquela pessoa, né? Então, preciso eleger quem vai ser o curador. Eu peguei um caso esses dias que a menina é especial, o pai já morreu e a mãe acabou de morrer. E aí queria pegar a curatela dela uma pessoa estranha da família. Eu peguei a família e falei, bom, quem tem direito, vocês vão ter que dizer para o juiz por que vocês não vão pegar a curatela dela. Enfim, precisa se definir quem vai ser o curador Uhum. e precisa dos documentos, tanto da pessoa que vai ser curatela, da mãe e do filho, vai, na mãe e do filho. E aí você ou procura um advogado particular, ou você procura a Defensoria Pública ou a OAB da sua cidade. Fala, meu filho tem 18 anos, está aqui os documentos, eu preciso fazer o termo de curatela. Vai ser feita a curatela provisória, que baseado naquele laudo que estiver ali escrito, importante e necessário e fundamental que seja. Quando a gente fala para o médico, ele já até sabe, mas é necessário que esteja escrito que aquela pessoa apresenta o diagnóstico tal, se de tal, papapá, e que não tem condições de gerir os atos da vida civil. Esse é o documento necessário, porque o juiz não conhece aquela pessoa. Quem conhece a pessoa é o médico. Então, aquele documento tem fé pública. Então, ele vai entender que aquilo lá inicialmente é o documento necessário. Aí manda para uma outra perícia. Mas é sempre através de um advogado. Seja ele público ou seja ele o advogado particular. Defensoria Pública, OAB, advogado da sua confiança, qualquer um desses tem a capacidade de fazer um processo de curatela. E principalmente, se não envolver bens, né? Porque tem crianças aí que, por exemplo, morre o pai e ele é herdeiro do pai. A mãe era casada com outro que já, enfim, e ele tem um belo de um patrimônio. Aí, um pouquinho mais. Não é que é difícil, a curatela sai também, só que aí tem intervenção do Ministério Público, tem uma série de questões para dizer que você vai ter que sempre dar satisfação, inclusive dar prestação de contas para o Ministério Público. Meros mortais que nem eu e a maioria da população aí, não precisa de muita coisa, entendeu? Então, a grande questão é quando a criança ou aí o maior de idade é herdeiro de muita coisa. Então, por exemplo, lá se faz para criança também nesses casos de morte? faz, porque o que acontece? Quando morreu lá, quando a Suzane Richthofen foi presa, não sobrou o filho dela, o irmão dela? Morreu o pai e a mãe. Então, na verdade, quem foi nomeado tutor, né, e curador do menino foi um tio. Então, né, mesmo então, a criança menor de idade, se ela perdeu o pai e a mãe, alguém tem... mas ela mora com a avó, exceto se já tinha a guarda judicial da avó, a avó continua com a guarda, mas não tem, morreu no acidente o pai e a mãe, de uma hora para outra. Alguém tem que ter um processo judicial para dizer quem vai ser o responsável por ela. Também faz de menor de idade. E aí, com 18 anos, ele tem o direito, aí é uma curatela provisória, só atingir a maioridade, ou aí no caso de uma emancipação, alguma coisa que o valha. Mas digamos que aí cessou a minoridade, ele fala, bom, agora a partir de agora eu vou gerir minhas coisas. Isso é mais difícil de acontecer, mas assim, dentro do nosso assunto, é mais no caso quando atinge a maioridade, mas acontece sim. É o que aconteceu com essa menina. Apesar de tudo, ela é menor de idade e especial. Desse caso que a família não quer pegar, que aí queria outra, e resumindo, a menina é herdeira de um monte de coisa. E aí o bicho tá pegando, porque além de tudo ela é especial. E a família não tinha contato. Enfim, aí é umas celeumas boas, aí é umas coisas interessantes. Mas a rigor é importante que as famílias vão atrás o quanto antes. Fez aniversário hoje, vai no médico amanhã. Marca consulta no médico, já pede. E aí fala assim, mas meu filho vai ficar com o título de, ele tem curatela. Vai ficar assim, sabe por quê? Feliz dele que tem a curatela, que você possa representá-lo. Do que aquele que vai fazer, vamos fazer sempre meia boca, vamos sempre levando do jeito que Deus quiser, que eu devia ter feito ainda não fiz. Aí a mãe morre, o filho deixa de ter a pensão, porque ele não é
ele não é dependente economicamente da mãe. Porque não se detectou judicialmente a dependência dele pela curatela. Ó, quanta coisa vai dando reflexo. É reverso, né? Ah, e o Sim. BPC, não, eu continuo recebendo. Ele já tem 18 anos, eu continuo recebendo. Ai, porque agora passou o nome dele. E aí o dia que você tem que fazer uma revisão? Então, tudo isso é algo que deve ser pensado. É um processo simples, como eu te falei. No caso de quem não tem bens, não tem nada de... É só simplesmente para dizer, meu filho é especial e por ser especial eu sou a curadora e acabou. E nesse caso, geralmente é o pai, a mãe, ou a avó, se mora com a avó, alguém do gênero, né? Geralmente alguém da família. E ninguém ficou com dúvida, que pena. Ninguém tem dúvida, gente. Ah, não, mas a Érica colocou, melhor pensar no pior, se organizar para o impensável. E não é nem só pelo impensável, é para o dia a dia. É exatamente para o dia a dia. Você precisa... E outra, geralmente a gente fala, né, de novo, vamos falar dos autistas. O menino, sei lá, faz uma besteira na rua, abaixa a calça. A polícia vem para dar um pau, fala bem o português correto, vem para dar um pau. Você chega lá e fala, doutor, dá uma olhada aqui. Eu não tenho que só levar, como é que fala, o atestado. Doutor, ele não tem capacidade civil, ele não tem mentalidade para entender que aquilo era um ato que ele não devia fazer. Esses dias acho que morreu, mataram, ou não sei o que foi, o menino foi comprar leite, ele tem deficiência intelectual. É mais bonito falar deficiência intelectual do que retardo mental. E a polícia mandou parar e ele não parou. Ele continuou, porque não era para ele. E mataram ele. Né? Mataram. E aí vai fazer o quê? Ah, não, porque podia estar armado, ele resistiu à prisão, PPP. Então, um documento desse, no caso de qualquer coisa, numa emergência dessa, você tem. Uma aqui perguntou, posso pedir antes dos 18 anos? Não. Até os 17 anos, 11 meses e 30 dias, a responsabilidade, a pessoa ela é absolutamente incapaz, e aí a família, né, o pai ou a mãe, que são os responsáveis. 18 anos, completou naquele dia 18 anos, você pode pedir a partir dos 18 anos. Antes dos 18 anos, não. O Davi fez aqui a pergunta. Posso perguntar sobre o banheiro no clube? Eu entendi, eu acho que se precisa entrar, se pode entrar com uma criança, um adulto, né, com 18 anos, no banheiro feminino quando não se tem a capacidade mental para gerir os atos civis. Isso aqui já deu muito o que falar, geralmente, ou pelo menos o que se percebe é que estão se priorizando a disponibilização de banheiros para deficientes da família, mas mais para deficiente. Porque o que acontece? Eu sou mãe de menina, ela vai entrar comigo a vida inteira no banheiro. Já aconteceu com a gente também, aconteceu no clube que nós temos aí, a liberdade das crianças utilizarem aquele que eu te falei. Mas aí a mãe está com um filho de 18 anos. Aí eu te pergunto, é muito difícil a gente falar disso. Por quê? Porque no meio de tudo isso, aquela mãe que está com a menina lá dentro, ela não vai querer que o moleque de 18 anos entre lá, 17, 10, 12, 15. Por outro lado, a mãe também não vai poder entrar com o menino de 15 anos no banheiro dos homens. Então, geralmente, a prioridade é utilizar o banheiro para deficientes, que você pode entrar ali, é um banheiro de uso individual. Agora, eu acho que é uma questão de bom senso. Eu acho que o que precisa talvez ser exigido nos locais, eles realmente cumprirem as leis e colocarem o banheiro. Exatamente. Que a Érica está colocando, né? Meu filho tem autismo 7 anos, o clube não tem banheiro para deficiente, levo comigo, tá? Ele tem 7 anos, depois ele vai ter 15. Aí eu tô com a minha filha de 5 anos lá se trocando, ou não sei o quê. Esses dias aconteceu um caso que a mãe levou um moleque de 15 anos para esse banheiro que a gente está falando, no vestiário. E ela deu banho no menino, trocou o menino no espaço aberto, como se ela estivesse na casa dela. O menino tem 15 anos, tem pelo pubiano, tem pênis do tamanho de um homem, né? Vamos aqui, não parar de ser hipócrita. E aí você tá com 3 crianças, uma menina de 5, uma de 7 e uma de 10. E você faz o quê? Então a gente sabe da dificuldade, sim, entendeu? Que as mães têm, mas eu acho que o bom senso serve para todo mundo. Você entrou lá para dar banho no menino? Entrou, troca ele no reservado.
Tem reservado para mulher, tem reservado Tem. para homem. Não, a mãe trocou no meio como se estivesse no meio da sala. E aí, o que que acontece? Estão perguntando se tem lei sobre ter banheiros em locais. É que Tem. depende. Não, tem, mas o que que acontece? Tem, por exemplo, num shopping. Desde que o local tenha não sei quantos metros quadrados, que tenha capacidade para receber não sei quantas pessoas, papapá, 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 Tem papapá, toda uma tem que ter. especificação. Tem que ter. Mas quando se fala em deficiente, está se falando em deficiente de acessibilidade. Ó, de novo, aquela história que a gente voltou a falar lá no comecinho da live. E aquela pessoa, Uhum. por quê? Você vê adaptação, etc. e tal. Então, na verdade, não se pensa nisso. E outra, eu posso ter um menino de 5 anos que não é autista e eu tô lá no meio do shopping, tá ocupado o banheiro de deficiente, meu filho quer fazer xixi, o que que eu faço? Eu vou deixar ele sozinho no banheiro dos homens, com um menino de 5 anos? Então, no meio de tudo isso é complicado. É complicado. Então, por exemplo, um clube. Nós, no clube que nós estamos aqui, nós estamos requerendo um banheiro para deficiente. Porque a incidência de participação ficou muito grande. E aí, se ficou muito grande. Agora, você vê com muita tranquilidade a mãe pegando um menino de 15, 16 anos, que tem capacidade, mesmo ela na porta, de utilizar o banheiro, porque ele vai para a escola sozinho, ele usa. Aí ele vai atrás da mãe no banheiro feminino. Então, assim, eu acho que o bom senso deve imperar nesses casos. Mas, numa emergência, você chama o segurança lá, fala, segurança, o senhor segura as meninas que vão entrar aqui, que eu preciso levar meu filho no banheiro. É, Né? faz Então, mais sentido, né? qual o caminho para requerer o banheiro? Depende de onde, por quê. Né? Você está falando no clube, eu não sei o tamanho do clube. É verificar se aquele clube se juntar com outras famílias de pessoas especiais e requerer isso. Mas a obrigatoriedade é em razão de metragem e quantidade de público. Não é. Não lembro Ah, agora a legislação, mas é. eu não vou lembrar também, mas assim, também não vai fazer diferença no sentido que a gente está falando. Mas ele tem que ter uma questão de metragem, questão de capacidade de recebimento de pessoas. Então, aí, vamos dizer assim, é coisa muito específica da área de até de arquitetura, né? E dizer, nem um shopping é obrigado a ter. Mas fora isso, né? Você tem um. Você vai no boteco, você vai num restaurantezinho. Desse tamanho. Então, a gente até estuda isso porque a gente faz adequação de locais, espaços, né? Chamado da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva não é só equipamento, né? Pode ser outras questões também. É tudo que facilita o dia a dia da pessoa e também pela questão da gente trabalhar com a inclusão. Então, a gente acaba estudando um pouco isso. Eu devo até ter salvo a PL que normatiza as questões de acessibilidade locais. É o que a gente fala, ter tem, né? Agora, tem coisas aí que são fundadas há 100 anos. Ah, mas aqui a gente não tem espaço. Nunca ninguém pediu. Um dia alguém vai pedir. E aí, vou te falar, já que nós falamos de espaço, está para ser inaugurado aqui na cidade de Poá, né, que você tanto conhece, uma clínica escola particular, que vai atender tanto particular quanto convênio. Muito Totalmente legal. acessível. Uma pena que você está no Rio, o dia que você estiver por aqui, me avisa para você ir conhecer. E em breve a gente vai fazer uma live com a dona de lá para divulgar o trabalho que está sendo feito, que a maioria das clínicas e escolas que nós temos são todas aí geridas pelo município. Sim. Essa vai ser uma clínica escola, né, de iniciativa privada, que já conseguiu aí o credenciamento com diversos convênios, está em estudo aí com outros e vai atender, né, de maneira num espaço adequado, com acessibilidade, com questões sensoriais. A sala sensorial é fantástica, que vai atender essa população, né? Como eu disse para a pessoa, eu falei, olha, você tem tudo para ser referência no Alto Tietê. Estou à Oi? disposição. Se precisar achar tela, estou à disposição para Opa, ajudar a achar. opa, vamos precisar de ajuda sim. E aí, se E só ninguém tem mais aqui no dúvida? Rio, eu trabalho numa ONG, né? Que faz parte do movimento Reabilita Rio, que a gente tem essa questão de tem o apoio pedagógico, tem terapia ocupacional, tem fono, tem psicopedagogo, tem vários profissionais, tem inúmeros profissionais para atender a população, tanto
da prefeitura quanto da Marinha. Inclusive, a gente sempre precisa de doação, né? Que é o POC, e da prefeitura, as verbas nessa pandemia tá meio complicado. Então, a gente praticamente está Imagino. vivendo só de doação. É. Então, quem for do Rio de Janeiro aí, quiser ajudar o projeto, já sabem. E eu, como a Já gente quase não tem o que fazer, né? Então, além do ser mãe, ser advogada, estar à frente do grupo, ser lá Então, presidente lá da comissão, né? Não, a e aí gente só tem para um falar. projeto É. de cadastrar os centavos do cartão de crédito. Então, tudo que você compra que ficou uns centavos, ele arredonda. E aí os centavos vai para a ONG. Nossa, Bem bom legal. saber. Bom Aham. saber. Eu não conhecia esse projeto, não. Então, e aí, como eu não tenho o que fazer, né? Então, aí, presidente da comissão, eu sou advogada voluntária do projeto As Justiceiras. Então, é bom saber, né? As pessoas que são vítimas, as mulheres vítimas de violência doméstica. E lembrando que a Uhum. violência não é só violência física, né? A violência Sim. psicológica, patrimonial. O grupo chama Projeto As Justiceiras, que faz o atendimento totalmente voluntário, né? As Uhum. pessoas, tanto as profissionais, para a gente se cadastrar, a gente passa por um processo, e as vítimas entram, preenchem uma ficha e são atendidas aí de maneira multidisciplinar e voluntárias, né? Por advogadas, psicólogas, assistentes sociais. Tivemos casos de precisar de intervenção de psiquiatra, ginecologista, é uma gama de profissionais multidisciplinares Muito legal. de maneira totalmente voluntária. Então, nós não patrocinamos causas, nós dizemos o que ela tem que fazer. Olha, você procura a defensoria, procura a delegacia, procura desta forma, assim, assim. E elas são referenciadas aí no município, o CRAS, CREAS, o CRAS, o CRAS até agora me perdi. O CREA é outra coisa. Então, elas são referenciadas em relação a isso, para saber, direcionadas para abrigos. Então, como a gente não tem o que fazer, a gente inventa. Então, já tem quase um ano que eu estou aí participando do projeto As Justiceiras. Acho bom sempre falar, porque a gente nunca sabe quando vai deparar com uma pessoa. A gente nunca sabe quando é que vai deparar com uma pessoa que precisa dessa informação. E estou aqui, Uhum. ó, mais uma mãe aqui, a Edna, a Fran, obrigada aí por estarem acompanhando. A Edna é mãe de um meninão, né, do Edgar. A gente se acompanha aí há muito tempo. E na medida do possível, na medida da correria e da vida de todo mundo, cada uma tem sua atribuição, cada uma tem suas tarefas e sua realidade. Elas procuram estar sempre aí acompanhando aí o que a gente faz. E já me coloco aí à disposição. Quando tiver algum assunto aí para falar, você já sabe que na volta Vamos às falar aulas vai ter mais. bastante coisa para conversar. Oh, Vi, vi que você trouxe outros profissionais aí falando sobre convênio, sobre BPC, mas, né, que bom que você tem outras profissionais também que possam aí compartilhar. Eu acho que o que as ainda pessoas falta muitos temas. é, o que eu acho curioso é que as pessoas têm uma identificação muito grande comigo, que elas falam que eu já cansei de pegar casos em que a pessoa já tinha advogado constituído, desconstitui e vem para mim. Falei, mas qual a diferença? Você é mãe e você sabe. Então, quando alguém vem conversar comigo, não, sabe o que é? Meu filho é autista, estou com um problema no convênio. Eu falei, já sei, o convênio não quer cobrir a terapia ABA ou ele está limitando as sessões. Aí a pessoa olha para a tua cara e fala, sério? Então, essa identificação é muito interessante. É muito interessante. Uma vez nós tivemos uma palestra com uma promotora de justiça. Foi uma palestra presencial aqui em Poá. E aí ela começou, né? Ó, vai vir uma promotora de justiça e tal, né? Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra. Eu sou mãe de autista. E só quem é mãe de autista entende que o dia que ele fez o número 2 no vaso, só faltei soltar fogos no Facebook. Nossa, a identificação da mulher, 2 minutos, a identificação foi muito legal. Porque aí as mães sempre falam, né? Falam, você sabe o que a gente está falando. E aí, para Sim. concluir, quando eu começo a fazer palestras presenciais, que aí tem graça que você vai olhando no olhinho de cada mãe, eu começo contando Uhum. uma história. Era uma vez uma família que queria ter um filho, uma família, uma mãe, uma mulher, não importa, né? Era uma vez uma família que queria ter um filho, aí nasceu o filho, escolheram o nome, fizeram a festa de 1 ano, e papapá, e de repente você começava a chamar pelo nome, a criança não atende, e você sabe que ela Uhum. está ouvindo. Ela começou, ela falava mamãe e papai já não fala, ela é muito irrequieta, e começa a falar algumas características, né? E o pessoal assim, vai ficando assim. Aí eu falo assim, aí eu paro e falo assim, alguém se identifica com essa história? Não, parece que está contando a minha, parece que está contando a minha e tal.
Aí eu falo assim, então só que essa é a minha realidade. Ou seja, é tão recorrente, né, o diagnóstico inicial, que aí as mães falam, nossa, mas então você sabe o que a gente passa? Eu falei, sei, exatamente, eu sei. E a única diferença é que uma é médica, uma é costureira, a outra é advogada, a outra é boleira, não importa, né? Mas isso, na verdade, a gente, cada uma vive o dia a dia e basicamente é tudo a mesma coisa. Ah, ele é tão lindo para ser autista. Ah, ele tem uma carinha tão linda. Como é que ele pode ser autista? Enfim, e um monte de outras coisas que a gente escuta. Mas olha, fico aí à disposição. Foi muito bom te conhecer. Foi muito bom Prazer conhecer o foi teu meu. canal. Depois eu vou compartilhar lá o teu canal para as mães curtirem e mostrar que Aham. existem outras profissionais falando tanto do BPC, também falando das questões aí dos convênios médicos e tantos outros temas interessantes que você trouxe aí. Ah, ainda tem muitos para falar, ó. Ainda falta falar da questão do carro, que ainda não achei Ah, esse, ninguém para esse falar é sobre rápido, esse é carro. muito rápido. Nossa, isso é facinho. Se eu tivesse me falado, a gente tinha falado hoje junto com a Coratela. Falta o que mais? A questão do carro, só tem um detalhe: quem recebe BPC não consegue a isenção da Receita Federal, que mudou isso, que não tinha antes. É até Entendi. 70 mil reais. E tem só um problema: o carro tem que sair no nome da pessoa com deficiência. E quando você vai vender esse carro, você precisa de um alvará judicial. Aí vem o problema. E aí também tem outro detalhe: não dá para a gente falar de maneira genérica, porque a isenção do IPVA, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ele é uma lei estadual. E como tal, cada estado tem um regramento. Entendi. Não, dá para falar de uma maneira geral, mas assim, não dá Geral. para afirmar. Então, por exemplo, a questão da isenção, ela é lei federal. A isenção, como faz, como funciona, todo esse trâmite é federal. Agora, Uhum. todo mundo tem isenção do IPVA quando adquire um carro zero, sendo deficiente? Não sei te falar. Por quê? Preciso saber qual é a lei daquele estado. Então, por exemplo, São Paulo tinha mudado dizendo que só tinha direito à isenção o deficiente condutor. O Joãozinho, que tem 3 anos, que a mãe e o pai compraram um carro no nome dele, não tinha direito. Então, mudou a legislação Entendi. também aqui. Antes, ninguém tinha direito, aí abriu para o condutor. Outros lugares, só o fato de eu ser a mãe da Andressa e ter um carro no meu nome, comprovar que ela é minha filha, eu tenho isenção do IPVA. Uhum. Então, flutua um pouquinho, mas é uma coisa interessante. Questões de luz social, não sei se você já falou sobre isso. Qual? Luz social. Tarifa social. Tem Falta tarifa um monte de coisa social, aí. Fala tem então, tarifa social, tem questões de prioridades aí na fila para habitação. Tem umas questõezinhas aí, ó. aí, ó, que dá para Um dia a gente pode marcar outra só para falar de direitos gerais. direitos Talvez seja gerais um e tema cada um, e dos dias. a gente pode elencar alguns tópicozinhos sem se aprofundar, e à medida que as pessoas forem tendo dúvida, a gente vai, como é que fala? Vai abrindo o assunto. Então, ó, tem luz social, só falar um pouquinho mais sobre o É carro, como que tarifa social, é o tarifa termo, social. tarifa social, isenção do carro. A Uma isenção pessoa, e a compra, né? O pessoal tem muita dúvida de como fazer a compra, quem pode, quem não pode, quando qualquer que tem pessoa um pode, desconto. qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa que tenha um filho especial pode. Ele só não pode se ele Aham. tiver o BPC, mas ele pode. E, na verdade, por exemplo, é importante que essas pessoas consultem, por exemplo, uma concessionária. Ah, eu quero comprar um carro da Fiat. Vai até a concessionária da Fiat e pergunta como é que isso funciona. Por quê? Porque tem várias concessionárias que já tem o próprio despachante lá, que faz todo o trâmite e esse gasto fica por conta da concessionária. Ah, só para dividir uma questão contigo, até sobre a minha profissão em si, o pessoal Uhum. está muito acostumado do plano negar a aba, né? Só que também acabou negando a integração sensorial. E tem uma diferença, o que acontece muito é que as clínicas elas acabam dando estimulação sensorial, que são Uhum. coisas totalmente diferentes, né? A Aí o integração que sensorial, acontece? Você tem que, na verdade, o que acontece? O juiz, ele vai trabalhar só o norte.
convênio não pode negar nenhum tipo de tratamento por dizer que não consta no rol da ANS. Ponto. O que o juiz vai determinar? O juiz vai determinar que o tratamento seja feito baseado na prescrição médica. Então, se o médico colocou estimulação, eu não sei, né? Então, aí fala assim, uma mãe perguntou para mim esses dias, ela já tem a liminar. E se eu pedir hidroterapia? Eu falei, já tinha que ter pedido. Falei, eu não sei nem se eu vou conseguir incluir nesse pedido. Entendeu? Então, por exemplo, o juiz, de novo, né? O juiz ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a questão do direito. O convênio não pode negar tratamento, ponto. Agora, se colocarem, se a pessoa aceitar, por exemplo, terapia ABA de meia hora por semana, você já viu? Eu conheço de monte. Eu conheço de monte, né? Enfim. Aí você entra em algumas clínicas que a pessoa tem lá colocando, todo dia tem no perfil, procura CTO, procura psicóloga, procura fono, com experiência em autismo, de preferência ABA. E o convênio está pagando ABA. Enfim. Então, o que a clínica fornece, na verdade, é a mãe, que é a tomadora do serviço, que deve cobrar. E aí tem uma força a mais. Não, e aí tem uma força a mais. Como está judicialmente sob júdice, você pode colocar, não estou contente com o tratamento que foi solicitado A, estão oferecendo B. Acabou. Ótimo. Mas isso... Porque é muito importante os pais saberem disso. Por exemplo, a aba tem um limite, uma necessidade mínima de 15 horas por semana, né? Isso, todos vários artigos científicos, e na integração sensorial se entende que só quem pode fazer a certificação internacional e dizer que faz a integração sensorial é só o terapeuta ocupacional. Então, qualquer outra pessoa que esteja falando que faz estimulação sensorial, que é totalmente diferente. Quando a pessoa não tem um transtorno, você só estimula o sensorial dela para desenvolver isso direitinho. Quando ela tem um transtorno do processamento sensorial, você precisa de equipamento suspenso, você precisa de uma avaliação específica, você precisa de todo um processo de raciocínio, de trabalho para trabalhar a questão neurológica que não está fluindo corretamente. Então, são coisas totalmente opostas e coisas totalmente diferentes das quando é estimulação sensorial e quando é a integração sensorial. Que além de ser um processo neurológico, é um tratamento, né? É o nome do tratamento. Se você for falar, agora eu pensei até na como é que é? Que a pessoa tem baixa. Hiporresponsividade. Isso, hiporresponsividade. Ó. Aí seria uma estimulação sensorial. Sei lá, se eu tô falando besteira, não? É, porque tem uma mãe que pergunta, integração sensorial. Na verdade, a gente divide entre hiper e hipo para facilitar a cabecinha do pessoal. Porque, na verdade, estou até com a apostila aqui. Aí eu te pergunto, o médico, o psiquiatra, o neurologista, ele sabe qual a diferença? Não, você tem que passar por um terapeuta ocupacional com integração sensorial para fazer a avaliação e devolver para o médico. E você acha que e você acha que sem o convênio, e você acha que as pessoas têm essa capacidade de entender isso? Não. Só se ela tiver uma profissional que nem você, que já passa ali pelo convênio, naquela meia hora por semana, e você fala, pede para o médico isso, escreve isso. Exatamente, por isso que eu adoro fazer live e deixar isso registrado. Aí volta, né? Aí o médico pede, aí o convênio nega, aí dá para fazer. Então, tá vendo, ó? Isso a gente pode discutir no âmbito do direito, é muito interessante, porque você pensa na questão tua. Tá vendo essa tabela aqui? Eu contei. Sim. São 15 tipos de disfunção sensorial que a pessoa pode ter. Só, né? Só isso. Só do sensorial. Eu vi uma pergunta aqui. Por isso que tem essa total diferença. Uma estimulação sensorial só vai estimular um desenvolvimento normal do sensorial. A integração sensorial trabalha no desenvolvimento anormal do sensorial, que qualquer criança pode ter. Que necessariamente qualquer adulto, né? Muito interessante, muito interessante. Aí você pega uma clínica, que ela, o negócio dela é pegar as liminares. Aí ela põe no site dela ali, procura esse profissional. Ela nem conhece a profissional, já põe para atender, porque ele tem que atender. Ó, tem uma aqui que faz sentido. Eu tenho um carro, mas quitei. Mas quitei ele, mas está no nome do meu esposo. Eu consigo fazer essa isenção? Meu filho tem 2 anos, precisa do carro e muito. Então, na verdade, você não consegue isenção. A compra,
Na verdade, para a compra do carro é só para a compra do carro novo. E aí precisaria saber exatamente qual o estado que você mora, né? Porque cada estado, se você estiver perguntando da questão do IPVA, já vou te falar que se for em São Paulo, isso não funciona. E também tem uma outra questão, você poderia estar passando o carro para o nome do teu filho. A questão é, quando você for passar o carro para o nome do filho, e quando for vender esse carro para terceiro, você vai precisar de um alvará judicial. E às vezes o alvará judicial custa mais caro do que o IPVA. É só respondendo aqui para o Nascimento. Se for estado de São Paulo, esquece. Você só vai ter esse benefício da isenção dos impostos, que isso geralmente ele dá um desconto médio de 25% a 30%, não, de 30% a 35%. Então, um carro de 70 mil, que é o teto, você consegue um desconto de 7, 14, 21, de 20 a 25 mil reais. É muito dinheiro. Né? E depois você vende como um carro normal. Você ganha dinheiro lá depois. Aí sim, nesse carro novo, você pode talvez conseguir a isenção do imposto. Mas aí tem que verificar qual é o estado que ele está. Alguém tem mais alguma Nossa, dúvida? nessa brincadeira é quase 10 horas da noite, mas o pessoal está aqui. Dou-lhe uma, Daqui a pouco a gente dou-lhe fica aqui duas, até. dou-lhe Mas então a duas. gente vai ter que E aí, marcar né, outra para falar sobre direitos gerais. podemos falar sobre direitos gerais, e aí para chamar na live, o que, que nós fazemos? Elencamos alguns assuntos. Tem uma que falou aqui da habitação. Então, Minha Casa Minha Vida, na verdade, assim, não é falar toda pessoa com deficiência tem prioridade. Toda vez que se abre um projeto de moradia, existe uma cota direcionada para pessoas com deficiência. Eu tenho 10 casas, eu tenho 200 pessoas na fila, aquelas primeiras, né? Aquelas que estão na fila primeiro vão ser as primeiras atendidas. Você não vai ficar lá no 190 esperando. Não significa que vai ter 100 casas e aí 100 vai pegar 100 pessoas da fila de deficiente e vai colocar naquelas casas. Não. Dentro da parcela de cotas reservadas para destinada a pessoas com deficiência, vai andar aquela fila. Então, eu já vi gente eu já vi gente me perguntando assim, eu tenho direito à isenção de carro? Ela achou que ela ganhava um carro zero. Falei, claro, é só escolher o modelo e o ano que entrega na tua casa. Então, né, mesmo no caso da habitação, não é que você tem prioridade na, como é que fala? Prioridade no andamento, mas do quê? Daquelas cotas destinadas à pessoa com deficiência. Então, né, não é do jeito que a pessoa pensa. Tá bom, meu amor? Tá bom, foi um prazer. Já temos, ó, uma live com 1, 2, 3, 4, 5 temas já. E aí, depois, o que, que acontece? A gente pode, mesmo que já foi abordado, a gente pode colocar lá o BPC e pode colocar a questão dos convênios. Por quê? Dependendo do que vai aparecendo... sobre plano de saúde já até. Não, eu vi a sua chamada. Quanto aí, mais a gente fala, melhor. Exatamente. E aí, na verdade, o que, que acontece? Quanto mais a gente fala, melhor. E vem pessoas interessadas em todos os assuntos. Então, dependendo que a pessoa... Aí essa pessoa às vezes fala, não vou entrar porque não vai falar sobre plano de saúde. A gente não vai entrar no mérito, só falar, porque assim, se eu pegar cada assunto desse, eu posso falar 3 horas de cada assunto. Ou eu posso falar 5 minutos. Depende o público, depende o que a pessoa está perguntando. Né? O convênio pode negar? Não, não pode. Você tem o laudo? Tem. Você tem que fazer isso, isso, isso. Pronto, a gente responde em 5 minutos. Você quer entender tecnicamente por quê? Porque, entendeu? Aí você vai abrangendo outras questões. Mas, de novo, né, um recado que eu quero deixar para as pessoas. Não aceitem menos do que o direito dos filhos de vocês. Nós somos a voz dos nossos filhos. Se nós não falarmos por eles, não vai ter ninguém que vai falar. Ninguém vai bater na tua porta e perguntar se você precisa de um professor auxiliar, se você precisa de uma cesta básica, se você precisa de um terapeuta, se você está precisando de fralda, se você está precisando de uma medicação. Corram atrás do direito dos filhos de vocês. Vocês não estão pedindo favor. Ninguém vai te explicar a diferença das terapias, muito menos se você está com... se teu filho está mentalmente... sei lá, essa pandemia, eu acho que deixou todo mundo fora de prumo. Eu fiz 50 anos no meio da pandemia. Eu vou fazer aniversário agora
É domingo, até domingo. Segundo aniversário no meio da pandemia, mas eu tô mais tranquila. O meu primeiro aniversário eu tava pasma, eu não entendia que a gente não podia se ver, não podia se... Agora imagina, principalmente para o autista, que a maioria não consegue externar o sentimento. Imagina como isso está sendo para eles. Então, de novo, né? Não aceitem menos do que é direito dos filhos de vocês. Só que um conselho de mãe, de advogada que está aí na estrada há muito tempo. Formalizem. Não sabe? Entra num grupo, pergunta. Você pode me ajudar? Você faz um modelinho para mim? Você pode não sei o quê? Por quê? Não aceitem menos. Porque depois o que acontece? Ninguém vai chegar para você e falar assim, é mesmo, você me pediu, mas eu não te dei. Então aí você começa processos judiciais que a escola vai dizer, mas a mãe nunca falou nada. A mãe fala, filha da P, né? FDP, tá aqui no WhatsApp. Quanto que eu já falei com ela? Eu ia todo dia lá, pessoalmente, pedir lá o professor pro meu filho. Você documentou? Documenta tudo, gente. Pega Documenta assinatura, tudo, tudo. pega número de protocolo quando liga para convênio, pega tudo que for número, que for hora, que for nome, que for assinatura, tudo que puder comprovar que você pediu, pegue. Eu não vi nas tuas lives, a gente também não falou a respeito de medicação e fralda. Não, Não sei se entrou. Comentada no do SUS, mas não aprofundamos tanto, não. O que acontece? Eu vejo muitos, né? Eu faço parte de muitos grupos e como eu disse, né? Eu tenho uma pessoa que está mais nos grupos do que eu, que é minha mãe. O que acaba acontecendo? A gente vê tanta mãe pedindo dinheiro para ir na consulta, porque não conseguiu a consulta no médico do SUS, que não conseguiu pegar o remédio no posto, que o remédio é caro, etc, etc, etc. Ah, não, por cima a gente deu uma comentada. Só que ainda aprofundou, por exemplo, quais as diferenças de pegar um remédio de baixo custo, de alto custo, como que faz, quais os remédios principais que o SUS dá. Não foi mais aprofundado. Como foi uma live inteira para falar do SUS, foi falado, mas mais superficial. Então, aí eu vou dizer, o SUS é obrigado, não importa, você como usuário do SUS, você não é obrigado a saber se esse você pega no posto, aquele no alto custo ou outro não sei aonde, né? Então, só para dar um exemplo, para mostrar que, na verdade, pouco importa se o seu remédio custa R$50 ou se custa R$2 milhões, mas que remédio custa R$2 milhões? Bom, apareceu aqui na nossa região, apareceu uma família fazendo uma vaquinha virtual, pedindo ajuda para comprar um remédio que chama Espiranza, que é uma injeção para pessoas que têm AME, amiyotrofia muscular espinal, que é uma doença degenerativa e que essa medicação não vai curar, ele só vai, de alguma forma, retardar a degeneração. Bom, enfim, R$2 milhões, 492 mil cada injeção, e a menina precisava tomar 5 no primeiro ciclo. Aí eu pensei, bom, eu não tenho R$1.000 para dar. E se eu pudesse dar esses R$1.000, também não ia fazer absolutamente, não ia refrescar em absolutamente nada. Eu consegui judicialmente esse processo. Pouco importa. Não, a menina já tomou as 5, ela já está no terceiro ciclo agora. Depois ela já pegou mais 3, agora já pegou mais 2. E para dizer o quê? Quantas vezes as pessoas que utilizam o SUS, o médico que está ali, ele prescreve o remédio que tem no posto. Sabe por quê? Porque se ele prescrever outro e judicializarem, né, aquilo lá vai dizer, por que você prescreveu esse remédio? Então tem toda uma questão que o próprio convênio pode fornecer. Tem tantas questões que você olha e fala, aham. Então, ou seja, às vezes as pessoas vão para a internet fazer vaquinha para comprar o remédio. Vai fazer quantas vezes vaquinha? Ai, meu filho precisa de um tratamento ABA, custa 10 mil por mês. Vou fazer vaquinha todo mês para conseguir. Ou seja, eu acho que chama-se desinformação. Importa se o remédio custa 20 ou custa 2 milhões de reais. Importa que você tem direito. Não conseguiu de um jeito, vamos conseguir do outro. De que jeito? A minha filha, quer dizer, ela vai começar a usar, mas eu tenho diversos processos aí, nem sei, dezenas de processos, do cannabis. Custa R$2.000 cada vidro. Aí tem mãe que faz vaquinha virtual para pagar. Ai, meu filho não pode parar de tomar. E papapá. Tá, não pode parar de tomar. E você vai esperar o quê? Vai fazer vaquinha? Então, ou seja, de novo, né? Vamos
Vamos, né? Vamos Gente, falar vamos mais sobre acordar. isso. Vamos Sabe o acordar que para os a gente pode direitos. fazer? Como a gente já fez várias aqui no Instagram, a gente pode ir direto fazer no YouTube. Que aí Também, ao também, vivo lá também. e já chamar mais público para do YouTube mesmo que esteja ali para ver a live. Exatamente. Exatamente. Podemos fazer em outras plataformas. Perfeito. Que aí a gente Então, abarca gente, todo mundo cada um no canto. como diz a minha filha, me beija, me beija, me beija. Boa noite a todos. Muito obrigada por terem ficado aqui assistindo. É um prazer, né, falar para esse público. E, de novo, procurem os direitos dos seus filhos. Tem muito profissional aí no mercado, tem muita mãe advogada, tem muita mãe aí que, mesmo sem ser advogada, conhece. Procura saber. Tá cheio de grupos. Só não fiquem com as opiniões, né? Que às vezes eu brinco aqui no nosso grupo, tem 260 pessoas, 250, né? Nossa, aí eu falo, quantas advogadas tem aqui mesmo? Que tem 5, na verdade. É uns palpites, né? Você fala, gente, vamos, quem não sabe, não responde, né? Então, vamos procurar a informação de quem sabe, para que você Uma possa dica para fazer. você, Ah, o Telegram, ele aguenta até 20 mil pessoas. uau! É que a gente Então, começou com o grupo aqui, na verdade, a gente fica. Vai daqui, vai de lá, o pessoal se acostumou muito. nele você tem como restringir as mensagens. Por exemplo, eu tenho um grupo de dúvidas no autismo com vários profissionais. Se quiser entrar também para fazer a parte jurídica, pode entrar. E tem uma onde eu envio Opa! as coisas das minhas lives, coisas do canal do Teorizar mesmo. E aí você pode restringir a quantidade de mensagens que uma pessoa pode enviar. Uma mensagem a cada 1 hora, uma mensagem a cada 20 minutos. Então você Ah, não lota milhares de mensagens. depois eu vou falar com você no privado, você me dá umas dicas, tá bom? Vamos Dá para despachar, deixar vamos. aquele meio livre, né? Você não Isso. deixa totalmente, mas dá para falar de vez em quando. Então vamos agradecer o pessoal que está aqui com a gente até agora. Aí depois você me dá umas dicas por Docinho. fora. Tá bom, querida? Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Noite, E obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. E espero que tenha sido útil aí os comentários. Ah, acho que foi mais do que útil. Já surgiram até mais vários temas para nós falar. Então tá bom. Então boa noite a todos, gente. Obrigada. Boa Imagina. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.